Aqui há outro ponto importante para os nossos pequenos vídeos sobre a termodinâmica, né? Ainda no livro do Moisés, o momento em que fala da interpretação estatística da entropia, né? O macroestado e o microestado. Essa aqui é uma parte muito importante para a gente poder justamente fazer algumas conjecturas e entender um pouco melhor o que significa qual é a importância, por exemplo, da termodinâmica e como é que ela permeia toda a física, tá? É um conceito muito importante. Então aqui eu vou falar justamente dos exemplos que ele coloca, mas vou fazer uns comentários adicionais. Então vou passar rapidamente por eles e, e depois vou comentá-los, tá? Porque a definição do que é macro e micro vai ficar clara no final. Então aqui ele coloca um exemplo, né? Esse aqui já teve um tipo de problema que já teve até um nome, salvo engano, muito curioso. Me foge agora a memória, mas vamos ao problema. Você coloca justamente numa caixa gás em uma parte separada do vácuo, né? Então, nenhuma região dessa caixa, as partículas do gás, elas estão presas inicialmente e isso a uma determinada temperatura. Portanto, né, essa situação é uma situação de equilíbrio. A partir de um certo momento, onde você vai começar a fazer a contagem, a partir de t igual a zero, é retirado justamente a separação as entre as duas partes dessa caixa, podemos dizer as duas salas, né? E depois de um tempo, imediatamente depois de ter sido removido, as partículas do gás começam a se expandir, ocupando todo o espaço das salas, da caixa, completamente agora desimpedida, né? Se esperarmos um tempo suficientemente grande, então a gente vai perceber que a temperatura daquela sala volta a ser uma situação uniforme e, portanto, está totalmente e completamente ocupada por todas as moléculas desse gás. A ideia é, não se espera desse problema que você possa, em princípio, essa então, portanto, é uma configuração, não se espera que, portanto, sem fazer nada, apenas conjecturando que todas as partículas podem se colidirem umas com as outras e colidirem com as paredes da caixa e, por uma obra de milagre, todas essas partículas se encontrarem de volta à condição inicial. Então isso aqui é o que a gente diz, este é um estado, esta aqui é uma configuração desse problema. Então o problema tem essa configuração, depois em t igual a zero tem essa outra configuração, em t igual a t1 um pouco maior do início, né, esta outra, e um tempo suficientemente grande, esta última. Então nós temos aqui o estado A, B, C e D. 4 estados, 4 configurações possíveis. Não, na mecânica clássica, segundo a mecânica clássica, não há nada que diga que, por exemplo, uma partícula que esteja com uma determinada velocidade, né, e ao se chocar com uma outra, transferindo, portanto, momento a ela, né, ela eventualmente não possa acabar retornando para a posição original. Então, na mecânica clássica, nada impede que isso possa acontecer. E isso acontece, né?
Agora, será que isso acontece para todas as outras partículas? Sim, também todas as outras partículas. E se o que acontece com uma não impede o que acontece com a outra, nós podemos supor que, em tese, haveria todas essa possibilidade não seria descartada, né, de que todas então as partículas combinadas pudessem voltar à situação inicial. Então, na mecânica clássica, não há nada que proíba que isso possa acontecer. No entanto, a possibilidade de que isso venha acontecer, ela é muito, 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 mas muito pequena. E aí, a gente entende isso da seguinte forma. Bem, isso aqui, por exemplo, é um processo, né? Retirada dessa parede, deixando com que o gás possa ocupar toda a caixa, isso é um processo termodinâmico, assim como muitos outros podem também decorrer da mesma situação. Então isso é uma situação dentre várias as situações da termodinâmica. Portanto, se todas as outras são de interesses da termodinâmica, esse aqui também é. Logo, a termodinâmica ela precisa lidar com essa situação e aí ela se vê diante da seguinte circunstância. Nós temos um fator que, para poder isso acontecer, né, a mecânica clássica não é suficiente, ou seja, somente com a descrição da mecânica clássica, que abre então a possibilidade para com que todas as partículas elas se voltassem de novo para a situação inicial, isso não, digamos, explica por que essas situações então não acontecem na situação real, né? Então passa a ser esta configuração uma hipótese, essa aqui, sem a barreira, uma hipótese igualmente provável das outras, mas na prática impossível de acontecer. Então a termodinâmica ela deve levar em consideração aí, portanto, a questão da probabilidade. Então a probabilidade ela passa a ser um objeto que é relevante ao estudo da termodinâmica. E para que ela fique justamente incluída, é preciso que ela esteja relacionada a uma determinada grandeza. Essa grandeza a gente já vai ficar claro que grandeza vai ser essa, né? Aqui ele explica um pouco mais a respeito do porquê que isso seria impossível, né? Porque para que isso acontecesse seria preciso que todas as partículas inicialmente da condição inicial que tem, por exemplo, uma velocidade v apontada em uma determinada direção, todas se encontrassem em menos v e voltando para a situação inicial. Só que isso pode acontecer para uma, mas para todas teria que acontecer para, digamos, um número considerado, 10 a 23 moléculas, um mol, né? Precisaria acontecer para todas 10 a 23. Um número gigantesco, né? Essa é uma situação que, como ele coloca aqui, como isso é extremamente improvável, a gente não precisa se preocupar que de repente a gente aqui na sala, né, fosse surpreendido por chegou o momento em que todas as moléculas do ar saem daqui e se concentram em algum outro lugar de partida, do ponto de partida, né, esvaziando, portanto, o ar dessa sala, porque o ar tem moléculas e, portanto, cada uma delas é uma partícula com uma velocidade v. E se esse momento existisse e essas partículas, esse daqui sairia também todo o ar daqui e eu morreria asfixiado. É essa a conclusão. Então a gente não precisa se preocupar, né, que isso praticamente não vai acontecer. É impossível disso acontecer, né? Daí ele propõe justamente, já que esse discurso de isso não vai acontecer porque eu coloco aqui um número muito grande de moléculas, né, e coloco o ar e o ambiente no qual eu estou. Então isso pode ser um argumento, ainda não estou muito bem convencido.
Aí ele propõe começarmos com uma caixa com apenas 2 moléculas. Aqui. 2 moléculas. Centralizadas nessa região. Tá? Essa aqui, então, portanto, é uma configuração. E ele analisa que se na caixa só tendo 2 moléculas, identificando cada uma deles como 1 e 2, você passaria a ter quais configurações possíveis, né? Você tem essas duas, 1, 2, as duas somente nesse lado esquerdo e aqui o lado direito. A1 no lado esquerdo e A2 no lado direito, A2 no lado esquerdo e A1 no lado direito e as duas no lado direito. Então nós temos aqui 4 configurações possíveis em que uma caixa com apenas 2 moléculas poderiam ter. Qual é a probabilidade de que essa situação aconteça? Uma vez depois de retirado o que separa esses 2 ambientes dentro da caixa, isso aqui tem uma probabilidade de acontecer que é igual a essa última, e como não é suficientemente pequena, é algo igualmente provável de poder acontecer. Não tão provável quanto as outras situações, mas provável de que aconteça, né? E aqui ele faz essa colocação, né? Daí nós colocamos número de partículas no lado direito, número de partículas esquerdo e lado direito. Na primeira situação temos 2 partículas, no lado direito nenhuma. No primeiro, essas aqui trocadas, que são as configurações B e C, nós temos uma partícula em cada uma das situações e aqui 2. No final das contas, nós temos aqui apenas um estado. Aqui nós temos 2 estados, aqui nós temos nenhum, aqui nós temos somente um estado. Então aqui a configuração é dada por apenas um único estado, 2 estados e um estado. No total, o número de estados possíveis são 4, né? Ou 4 configurações ou 4 estados são. Por isso que estados e configurações são nomenclaturas que a gente nos permite fazer uma certa correlação de igualdade. Configuração é a mesma coisa seria a mesma coisa que estado. Qual é a probabilidade disso poder acontecer? Bem, a probabilidade é 1/4. Por que 1/4? Bem, para que essa partícula, já que ela não depende da outra, ela pode estar tanto na direita quanto na esquerda. Ou seja, a probabilidade da partícula 1 ela é meio. Ela pode estar tanto num lado quanto no outro. Já que ambas não dependem uma da outra, e eu tenho 2 partículas, a segunda também tem igual probabilidade. Meio, ela pode estar tanto na esquerda quanto na direita. Então, um estado com 2 partículas, ele é, na verdade, o produto das probabilidades de cada uma delas. Então, meio vezes meio dá 1/4. Essa situação, então, portanto, esse estado aqui, ele tem probabilidade de 1/4. Já a situação em que temos partículas tanto num lado quanto no outro são 2 vezes 1/4, ou seja, meio, né? Então está aqui a probabilidade. E a segunda situação, que todas estão no lado direito, voltamos a ter 1/4. Somando isso aqui tudinho, nós temos a situação em que é respeitada a soma de todas as probabilidades igual a unidade. Fizemos isso para 2 partículas dentro de uma caixa. Mas vamos aumentar um pouco mais, que é o que justamente o problema propõe. Daí ele aumenta para 4 moléculas, né? Ou 4 partículas dentro dessa caixa. E cria justamente a situação esquerda e direita. Se todas as 4 estiverem na esquerda, então nós temos essa situação. O número de estados pode ser dado justamente por essa configuração. 4 partículas, né? Nenhuma combinação. Dá 1. Probabilidade. Você tem 1 meio para cada uma das partículas. 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. Que dá 1 sobre 2 elevado a 4. Ou seja, 1/16. Então, essa aqui passa a ser a probabilidade de que esse estado possa acontecer.
Daí nós temos outras configurações. Eu posso ter 3 partículas na esquerda e uma na direita. E ir fazendo as combinações. Né? 3 partículas na esquerda e uma na direita. Posso ter 2, posso ter 1, 3, posso ter 0, 4. Essas são as combinações. E aqui também estão associadas as probabilidades, desse modo escritas. De novo, a gente faz a soma das probabilidades e nós temos a unidade. E o número total de estados aqui dado por justamente 2 elevado a 4. O 2 é a base justamente porque nós temos apenas 2 condições, direita e esquerda. Então, por mais que a gente aumente o número de partículas, a gente sempre continua tendo a situação direita e esquerda, direita e esquerda. Por isso a base aí fica sempre sendo 2. Tá? Daí, essa situação pode ser generalizada. Se ao invés de 4 moléculas, a gente expandir para 100 moléculas, né? Para um número N de moléculas. Aí a gente vai estar lidando justamente com o número de combinações dado por essa expressão aqui. E a probabilidade vai ser a combinação vezes 1 meio elevado a N. Esta expressão, se a gente plotar, ou seja, se a gente fizer um gráfico dessa situação, para a primeira situação em que a gente tem 2 moléculas, está aqui em preto, e para 4 moléculas temos aqui em essas bolinhas brancas. Para um número 100, aí ela já vai se aproximando dessa circunstância, e tudo em torno desse ponto aqui, 0,5. A plotagem é a fração, uma parte está na esquerda do total, né? Podia ser a parte da direita pelo total. Qual é a probabilidade, né, de todo mundo estar na esquerda? É uma parte pelo total. N é número de partículas da esquerda pelo número total de bolinhas da caixa. Né? Quando a gente faz justamente essa situação, aí ele conclui que a flutuação relativa, ou seja, a fração pelo todo, né, como é chamado também a probabilidade, ela é proporcional a 1 sobre raiz de n. Logo, para um número de 10 a 24 partículas, a flutuação esperada para isso, né, tá aqui, é de 10 a menos 12. Ou seja, para que essa situação de todas essas partículas estarem em uma determinada posição, ela tem chance de acontecer de 10 a menos 12. Se multiplicarmos por 100, aí teríamos 10 a menos 10%. É um número, então, portanto, muito, muito, muito baixo. E este aqui, isso para 10 a 24, né? Nós temos aí 10 vezes 10 a 23, ou seja, 10 vezes o número de Avogadro, de 10 a 23. Então, em 1 mol de moléculas, 1 mol de partículas, as chances de que todas essas partículas estivessem em uma determinada posição seria aproximadamente de 10 a menos 10%, né? Ou 10 a menos 12, como está aí justamente colocado. Se essa é a chance disso acontecer, isso demonstra para a gente o quanto essas situações são improváveis. Porque nós estamos falando de 1 mol. Agora, se eu estendo justamente para todo o ar que está nessa sala, que são quilos, né, muito mais do que 1 mol, então é esperado encontrar aqui cerca de pelo menos 10 a 23 vezes 10 a 23 vezes moléculas aqui dentro, né? Átomos e partículas. Imagina o quão absurda então seria a situação de que todas essas partículas saíssem daqui para se encontrar no outro cômodo. Então a possibilidade de que isso venha a acontecer é infinitamente pequena, né? Ao ponto de que digamos que essa situação é igualmente improvável. E portanto esse sentimento nos coloca no colo que não é bem assim, que só o fato de você colocar a probabilidade diante das circunstâncias e um exemplo, dentre milhões,
ele não pode governar, por exemplo, toda a situação. Tudo não pode estar em torno dessa apenas única possibilidade, né, de acontecer. É preciso que então se avalie qual é a frequência esperada que isso aconteça. Isso aí, essa situação única pode ser a condição de uma em 1 trilhão de poder acontecer. Ela existe, mas ela é igualmente improvável. Então não vai acontecer. Nós podemos dizer com seguridade que essa situação não vai acontecer, né? E aqui, então, portanto, a gente pode definir. Aí ele coloca um outro exemplo, né? Para n aproximadamente 10 a 27, essa probabilidade de estar à esquerda-direita, né? Eu me antecipei um pouco, né? Sendo esquerda-direita, meio, um número n, que é 10 a 27, é esse aqui, é aproximadamente esse valor aqui, ó, 10 elevado, a probabilidade, né? 10 elevado a menos 3 vezes 10 a 26. Isso aqui é tão pequeno, né, que se digamos, aqui como ele coloca, levando em conta o intervalo de tempo médio entre as colisões, o tempo que seria preciso esperar para que tal evento tivesse a probabilidade apreciável de acontecer é enormemente grande, mesmo em confronto com a idade do universo. Ou seja, a idade do universo, 13,7 bilhões de anos, coloca tudo isso daí em segundo, e isso daí é muito mais do que a própria idade do universo. Então, para uma situação dessa acontecer, é preciso que o universo vivesse todo esse tempo e muito mais, né, para que uma situação dessa pudesse acontecer. Então, é seguramente improvável essa circunstância. Isso nos coloca. Agora vem a questão da caracterização do que é o macro e do que é o micro estado, né? A caracterização de um estado do gás pela sua densidade em diferentes regiões macroscópicas define um macroestado do gás, né? Na tabela acima, os macroestados são caracterizados pelos pares, né? Ou seja, voltamos aqui à tabela. Essa aqui é uma condição. Essa aqui, esse par aqui, ó, existe um estado, 4, 0. Isso aqui é um macroestado. Esse aqui, 4 estados, existe 3, 1. Então, o par 3, 1 é o macroestado. E o que seria o microestado? O microestado é exatamente saber individualmente quem é que está à esquerda e quem é que está à direita. Então, são quem está à esquerda? 3 partículas, 2, 3 e 4. E apenas uma em D. Então, a informação individual de cada uma delas é a configuração de microestado. Agora, todas elas em conjuntos, dizendo quantas estão à esquerda e quantas estão à direita, configuram um par, e o par é o todo do gás, né? Se eu, no caso, dividir isso aqui pelo volume da caixa, então eu tenho, e posso dizer que esta aqui, 4, é a densidade de partículas à esquerda, e esse aqui, por exemplo, seria a densidade de partículas à direita. Para a gente poder ter uma apropriação mais próxima das grandezas físicas termodinâmicas que estão envolvidas e dessas propriedades. Então, se tu tem partículas, quais são as propriedades associadas às partículas, né? Que elas vão caracterizar o gás. Eu posso, então, se eu dividir pelo volume, ter, então, a propriedade de densidade associada ao gás. Então, aqui configura uma densidade, né, de partículas que estão à esquerda, né? Aqui uma densidade de partículas que estão à direita. Densidade 0 e aqui densidade
4. Se o volume for unitário, por exemplo, apenas para a gente manter o mesmo número aqui. Aqui eu já tenho uma densidade de 3, aqui uma densidade de 1. Então a densidade aqui ela é maior do que essa. Então essa é uma situação igualmente provável de poder acontecer. Densidade de 2, 2. Densidade de 1, 3. E densidade de 0, 4. A densidade, portanto, ela passa a ser a minha informação de microestado. Então, a propriedade associada àquele microestado. A velocidade da partícula poderia ser também outra característica desse microestado, tá? E o macroestado, a densidade como um todo, né? Quanto tem então de pressão? A pressão total, né? A temperatura total, o número de estados total compartilhado. Essas aqui, dados pelos pares, seriam, portanto, os macroestados. Então, situações que individualizam a descrição do meu objeto de estudo, como a velocidade individual de cada partícula, né? A massa de cada partícula, o tamanho de cada partícula, todas essas são propriedades que vão, no caso, fazer a configuração do microestado. Agora, quando todas elas combinadas dão informação do total, do coletivo, da pressão, né, da temperatura, então trata-se agora de um macroestado, né? Elas vão configurar como um todo, fazer parte das propriedades que vão descrever aquele macroestado. Então o microestado ele pode ser melhor descrito por propriedades que individualizam a situação. E propriedades que englobam a situação, colocando elas como um coletivo, podem ser associadas ou podem caracterizar o que é um macroestado. Tá? Isso tem que ficar muito claro quando você está descrevendo a velocidade média de uma partícula, né? E quando você está falando justamente da pressão do gás, que está associada justamente à energia cinética média de todas as partículas, né? A pressão ela vai ser uma propriedade que caracteriza o teu macroestado, que é V como um todo, e a velocidade de cada partícula ali individual é justamente associada às propriedades de microestado, tá?